E aí pessoal, como vão? Vamos fazer a nossa correção das atividades da semana 2, da atividade de semana passada. E espero que tenham entendido, não tenham ficado dúvida nenhuma. Semana passada foi bem tranquilo, a gente fez uma revisão sobre o solo, um assunto que a gente já tinha estudado o ano passado. Então vamos lá para ver a nossa correção. A número 1. Cite as funções do solo no ecossistema. O solo ele tem várias funções, ele não é somente aquela coisa que está ali onde você pisa. Além disso, de conseguir construir, é o lugar onde a gente vai construir nossas casas, onde a gente pisa, a gente se locomove, mas ali também é onde vai ter as lavouras. Um dos principais usos que o ser humano dá para o solo é esse, o cultivo de alimento. Mas ele também é habitat para vários organismos, vários seres vivos vivem nele. Acima, por exemplo, as árvores, as plantas, ou no subsolo, insetos, minhocas e várias bactérias e micro-organismos vivem no subsolo. Ele vai ajudar na regulação de enchentes, ele absorve a água, impede que a água fique na superfície, ele vai absorvendo e distribuindo aquilo para não ficar em cima de uma rua, vamos pensar assim. Ajuda também a purificar a água, na filtragem, na ciclagem de nutrientes, a matéria orgânica que é decomposta e vira um adubo. Tudo isso acontece no solo, por isso a manutenção da saúde dele é muito importante, porque ele contribui demais para o bem-estar dos ecossistemas. Número 2. Observe a imagem abaixo. Identifique o nome do impacto ambiental evidente e cite consequências para o solo. Dá para perceber que há um desmatamento, né? O tanto de tora de árvores aí cortadas. O desmatamento para o solo ele é altamente perigoso, porque sem a cobertura de plantas, o solo fica exposto. Vem vento e vem chuva e manda embora a camada mais superficial, a camada mais de cima. Com isso, o solo perde fertilidade. As coisas não vão nascer fácil ali. Vai ficar um solo mais duro, mais pedregoso. E com isso começa o processo que a gente chama de desertificação. O solo vai ficando cada vez mais seco, aquela coisa rachada que nem a gente vê na imagem aqui de cima. Sem água, sem nutrientes, sem nada nascer. Ele só vai esfarelando, sofrendo erosão, abrindo aquele monte de buraco, até chegar a um ponto de não nasce mais nada. Então é importantíssimo ter alguma planta, alguma vegetação em cima do solo, porque ajuda a segurar as partículas, ajuda a segurar a água, até a matéria orgânica que vai estar sempre adubando ele. Por isso que cortar plantas, tirar plantas de algum lugar é perigoso demais. Número 3. Com base nos estudos sobre o solo, responda: como que o solo é formado? Se a gente for falar da origem do solo, ele é formado pelo intemperismo e desgaste de uma rocha, que foi se desgastando, foi esfarelando, e o solo foi formando a partir daí. O solo ele possui várias coisas misturadas, ele não é uma coisa única. Ele vai ter areia, argila, silt, pedrinhas misturadas e principalmente também sais minerais que as plantas usam, potássio, nitrogênio, ureia, coisas que as plantas usam, além da matéria orgânica, o adubo orgânico, tudo isso é importante para as plantas poderem nascer. Então o solo é uma mistura de uma parte orgânica, tipo um adubo, coisas que estão se decompondo, e algo inorgânico, sais minerais, pedras, que estão misturados ali. A B. Cite os principais tipos de solo. Existem vários, cada um com vários nomes, subtipos. Mas a gente pode falar uns 3 principais ali, os grandes tipos. Há o solo arenoso, rico em areia, o solo argiloso, que é rico em argila, e o solo umífero, rico em humus, aquela matéria orgânica, o adubo bom para as plantas. Letra C. Qual tipo de solo é o mais fértil para a agricultura e justificar? O solo umífero. Como ele tem muito adubo, ele tem muito nutriente. As plantas gostam disso, elas vão crescer mais fortes com isso. E além do adubo, ele também possui uma permeabilidade boa. Ele não fica nem encharcado e nem muito seco. Ele guarda um pouquinho de água ali no meio para estar sempre disponível para as plantas. D. O que é permeabilidade do solo e qual a sua importância? Essa permeabilidade tem a ver com a capacidade do solo infiltrar ou não a água. Um solo que é muito permeável, a água passa direto. Ele tem uns grãos muito grandes, então a água passa direto sem nada para segurar ela. Então ele seca muito rápido. Tipo a areia, se você molha um pouco de areia, logo ela seca, mesmo que não esteja tão quente. Diferente da argila, que já tem uma permeabilidade baixa demais. Ela é tão grudadinho que não tem espaço para a água passar.
Então fica aquela terra encharcada, que demora a secar, com muita poça d'água. Ou aquele solo que tem uma permeabilidade boa. Ele molha, mas ele não fica nem encharcado e nem muito seco. Aquela água fica ali disponível para as plantas. Então a permeabilidade é isso, essa capacidade do solo permitir a infiltração de água. E ela é importante porque solos com a boa permeabilidade têm água disponível para as plantas poderem usarem por um bom tempo depois que aquele solo foi molhado. E a última questão, número 4. Cite 3 consequências de impactos ambientais no solo que a humanidade sente. A gente pode falar de enchente, quando tem a impermeabilização do solo, coloca muito asfalto, não tem escoamento para a água, chove, a água não tem para onde ir. Ela vai para o esgoto e isso acaba inundando, entope, porque tem muito lixo. Não tem a terra ali disponível para absorver essa água. A desertificação, como a gente falou na outra questão, com a falta de planta o solo vai secando, perdendo nutriente, então ele começa a ficar seco, um processo de virar um deserto aquele lugar. E a falta de água, você perde planta, o solo vai se destruindo, a água não consegue ser absorvida, o solo vai endurecendo e a água não é absorvida por ele para chegar em lençol freático, em aquífero, então vai faltar água também. Isso e vários outros que tem a questão de contaminação, solo que fica envenenado, nada pode plantar. Então tem muitos impactos que infelizmente o solo sofre e a gente tem que trabalhar para isso não acontecer. Tomar esses cuidados para o solo, para a gente cuidar bem dele, porque lembrando dele que a gente tira a nossa comida. Se a gente não tiver solo, de onde que a gente vai plantar? Sem falar dos outros vários seres vivos que vivem ali e que precisam ter um local bom para morar também. Certo, pessoal? Então a gente fica aqui. Qualquer dúvida, lembra, é só chamar. Até mais.